trazer-nos um texto. Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 19. Hoje é um culto especial, irmãos. Culto especial. Eu pedi para fazer esse bolinho simbólico, por causa dos aniversariantes. Nós vamos daqui a pouco bater os parabéns, final do culto. Vamos lá no versículo 25. Leremos 3 versículos do capítulo 19 de João, que diz assim: E junto à cruz de Jesus estava sua E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, sua tia, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena, ou de Magdala. 26. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, viu quem? Viu quem? E o discípulo a quem ele amava também estava presente. Disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo, que era João, a recebeu em sua casa. Amém. Tome sua assento. Graças a Deus. Eu quero hoje, Dia das Mães, vai ter sorteio ainda, né? Vai ter sorteio. Mas eu quero trazer aqui uma breve reflexão, baseando-me aqui neste texto, para esse dia tão especial. Quando nós olhamos aqui, irmãos, olhe para cá, para este cenário que está descrito no texto que nós acabamos de ler, é impossível a gente não enxergar de forma bem destacada aqui no versículo 25, na parte A, 3 fortes expressões ou palavras sendo mencionadas pelo evangelista João, a saber, primeiro, a cruz, versículo 25, e junto à cruz, diga cruz. A segunda expressão forte aqui deste versículo é a palavra Jesus, que representa aqui, ou que é aqui na verdade, um filho, diga filho. E a terceira, Maria, que é a mãe, diga mãe. Eu quero que a gente entenda que Jesus é Deus, sim ou não? Só que para Jesus, o Filho, aqui no texto, no versículo que nós lemos, para que ele se tornasse filho, algumas coisas tiveram que acontecer. E para que isso acontecesse, houve uma encarnação, não é uma reencarnação, como dizem os espíritas, é uma e nessa encarnação
encarnação, o Deus Espírito, João capítulo 4, versículo 24, vai dizer que Deus é Espírito. Então, o Deus que é Espírito assumiu um corpo humano para cumprir um propósito entre os homens. Só que para isto foi necessário que ele, como Deus, se fizesse um como nós para estar entre nós. A Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 14, assim: e o Verbo se fez carne. Verbo referindo-se a Jesus. Em algumas versões, a Bíblia de Jerusalém vai dizer: e a palavra se fez carne, e habitou, ou tabernaculou entre nós, e vimos a sua glória, como a do unigênito do Pai. Unigênito, gênito filho, único filho do Pai. E no versículo 18 do capítulo 1 de João, diz: Deus nunca foi visto por ninguém, diz a Bíblia. Deus nunca foi visto por ninguém. Versículo 18, capítulo 1 de João diz: o Filho unigênito, diz a Bíblia, que está no seio. O seio fica onde? Diga peito. Deus nunca foi visto por ninguém, diz a Bíblia. A Bíblia diz: mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, no peito do Pai, a esse ele revelou. É por isso que Jesus é a maior expressão de amor do Pai para com sua vida. E para assumir, ter um corpo como o nosso, foi preciso que o Deus passasse por um útero, a fim de receber a forma humana e ser concebido. Todos nós conhecemos o texto bíblico em que o anjo Gabriel visita Maria, sim ou não? Sim ou não? Todos nós conhecemos. Maria estava desposada com José. César, desposar-se com alguém era estar comprometida, uma espécie de noivado, que para desfazer o noivado, desposamento, era necessário carta de divórcio, que era tão sério naquela época. Então Maria estava desposada e recebe uma visitação do anjo. E o anjo conversa, dialoga com ela, que ela foi o instrumento que Deus escolheu para que através dela viesse Jesus. E Mateus vai dizer que Jesus quer dizer Salvador do... Jesus, Salvador do... O nome humano de Deus é Jesus, o Salvador do mundo. Eu estava ali no gabinete, o Edson chegou para mim e disse assim: pastor, feliz Dia das Mães. Eu não entendi não. Não é para a pastora não, tu tem que... Não, pastor, para nós mesmo. Porque se não fôssemos nós, ela não seria mães. Tá se achando a última Coca-Cola do deserto, né? Maria não precisou de nós não, viu? Irmãos, Hebreus capítulo 10, Jesus é Deus que se fez homem, filho. Hebreus capítulo 10, versículo 5 diz assim: por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quisestes,
mas um corpo me preparaste. Então Deus se fez homem e tornou-se filho de Maria. E Deus, irmãos, como homem, eu quero ser bem rápido para nós fazer o sorteio, teve que estar debaixo de um teto, sim ou não? Sim ou não? Sim, morava lá em Nazaré. Depois que foi concebido em Belém, teve que morar debaixo de um teto. E ele esteve também sujeito e tendo que participar de todas as necessidades humanas, físicas, fisiológicas, e ainda teve que conviver com uma família, ter que chamar uma mulher de mãe. O Filho de Deus conviveu com uma mãe, com um pai. Jesus como homem, ele tinha mãe, mas não tinha pai. Jesus como Deus, teve pai, sempre teve pai, mas não tem mãe. E irmãos, a Bíblia vai dizer que Jesus tinha vários irmãos. Mateus capítulo 12, 46, entre outros textos. Para a sorte, ele só não tinha sogra. Opa, brincadeira. Diga assim, sogra é bênção. Quando Jesus nasce, muita coisa, quando criança, acontecia, que Maria, a sua mãe, via e guardava no coração. Quando os irmãos leem a Bíblia, nós vamos perceber que alguns atos de Jesus, a Bíblia diz, e Maria guardava isso no seu coração. Então, e muita coisa que acontecia deste relacionamento entre Jesus e Maria, entre filho e mãe, Maria guardava. Aconteceu uma vez em que Maria e José subiram a Jerusalém. E quando eles foram lá para a festa, Jesus tinha 12 anos de idade. Quando eles vão voltar para casa, seus pais pensavam que Jesus tinha ido na frente com os parentes, com os conhecidos. Criança, né? Criança se envolve com outras crianças. Aí os pais pensavam que ele tinha ido na frente, procuraram entre os parentes, os conhecidos, mas não encontraram Jesus. Pois Jesus, em vez de ter voltado para casa, ele ficou em Jerusalém. Aí seus pais, percebendo a ausência de Jesus, se passando 3 dias, foram atrás do menino. Eu lembro-me que alguns anos atrás, nós estávamos aqui na igreja, acabou o culto. Aí nós percebemos que a Radassa não estava na igreja. Procuramos na igreja, procuramos lá fora, no banheiro, procuramos e nada da Radassa. E a Bruna já estava aflita. Aí a pastora foi aqui do lado, era uma sorveteria, né? Não viu, caçou, foi lá de novo. A Radassa estava aqui do lado, perguntando para o Márcio assim: Márcio, tem sorvete? Né? Tem picolé? O pai do Márcio na época. E achou ela aqui. Irmãos, perceber a ausência de um filho causa aflição ou não? Sim ou não? Esses dias a cachorra lá em casa sumiu. A Radassa começou a chorar e a pastora começou a chorar também. Falei, meu Deus, uma cachorra. Eu saí lá pelo bairro, lá atrás da cachorra. No dia que nós ia sair para viajar, no dia. Aí atrás da cachorra, a mulher chorando, a filha chorando. Eu falei, meu Deus do céu, uma cachorra, meu Deus. Aí quando a gente achou a cachorra dentro do carro querendo viajar. Estava lá, escondida dentro do carro. Então, os pais de Jesus ficaram aflitos. Mas acharam. E quando acharam ele sentado entre os doutores da lei, conversando com eles sobre Deus à altura, apenas com 12 anos.
Maria via aquilo e dizia... Aliás, Maria via aquilo e a Bíblia diz que ela guardava estas coisas no seu... Irmãos, mãe é aquela que vê ou que consegue ver algo a mais por detrás, através do comportamento presente do filho, sim ou não? Essa ligação, é por isso que quando essa ligação entre mãe e filho sofre um abalo, um impacto, causa aflição na mãe. Uma mãe perceber a ausência do filho é entrar em estado de loucura, irmãos. E todas as ações presentes do filho refletem automaticamente na mãe. Irmãos, e mãe tem um negócio estranho, coisa de mãe. Mãe tem uma premonição, não é premonição, uma precaução. Interessante, se ela disser assim, não faz, não vai. Irmãos, quantas vezes eu fui debaixo da palavra da mãe, não vai, e todas as vezes quebrei a cara. Palavra de mãe é quase uma lei da Constituição Federal de 1988, se for violada, meu irmão, dá errado. Sim ou não? Maria... Só quem é filho aqui, diga amém. Os filhos, como vocês estão reagindo à voz da mãe de vocês? De que forma? A sua mãe falar uma vez é suficiente? Ou precisa duas? Ou precisa três? Irmãos, lá em casa, eu falo com a Radassa, a missionária Silene, uma vez, duas vezes, três, até quatro, Luciano. A pastora só olha. Só olha. Eu não sei que mágica é essa, irmãos. Que mistério é esse? Mas ela só olha. A Radassa já sabe. Ela já vem chorando. O que tua mãe disse? Nada, só olhou para mim. Mãe é um mistério muito grande, irmãos. Cadê outro microfone? Está funcionando aqui? Vamos encerrar. Me ajuda aqui, Luciano. Põe ele para funcionar. Só quem é filho fica de pé. Por favor, só quem é filho. Que a mãe está aqui. Não, quem é filho que a mãe está aqui. Muita gente. Muita gente. Fica de pé. Desce lá, por favor. Vai ali na Jaqueline. Diga assim, Jaqueline, ouça aí. Defina sua mãe com uma palavra. Uma palavra só. Trabalhadora. Sua mãezinha tá. A Cátia Celane. Fale de sua mãe usando uma palavra. Brava. Meu Deus do céu. O Cleito que se aguente, né? Sâmila. Defina sua mãe, a Sâmila de verde. Defina sua mãe com uma palavra. Estressada. Eita. Tô gostando. A outra aqui. Depois que apanhar lá em casa, não é culpa nem minha não, viu, Sam? Carinhosa. Glória. Wendy. A Wendy aqui. Uma palavra para sua mãe. Vigia, irmão. A minha mãe é perfeita. Só não é Jesus, mas... Né?
Gabriel. Não intimida não, mano. Usa uma palavra para falar da tua mãe, uma palavra. Amorosa. Amorosa. O Isaías quem eu diga, né? As missionárias aqui. Missionária Irineia, missionária Sirlene. Minha mãe é uma guerreira, tudo de bom. Glória. Missionária Amiga. Glória. A irmã Nayane. Depois a irmã de trás, a filha da Ivanete. Guerreira. Guerreira. Virtuosa. Virtuosa. A filha da irmã Nayane, que é a criança. 3 dias da mãe. Feliz Dia das Mães, isso aí. E cheio. Ali, olha. Ali. A filha da mãe Evangelina. Segura aí, irmão. Segura aí. Quem já falou pode sentar, por favor. Uma palavra, pode falar. Guerreira. Guerreira. A Amandinha lá. Batalhadora. Batalhadora. A irmã Rosiane ali tá no pé neutro ali. Defina aí. A minha mãe, ela tem um coração muito humilde. Glória. Aqui ela. Deus abençoe. Deus abençoe. Irmão Oziel. Oi, irmão Oziel. Minha mãe é uma heroína. Glórias. A irmã. Aí as duas estão na tua frente, a Andressa e a. Minha mãe é serva. Glória. Keila. Minha mãe é forte. Ô, glória. Ô, Cauê. Não, se esconde não, Cauê. Se esconde não. Carinhosa. Irmã Sandra. Minha mãe é cuidadora. Glória a Deus. Protetora. Oséias. Depois Vanusa. Minha mãe é amorosa. Glória a Deus. Vanusa, depois o Cadmiel. Valorizem a mãe de vocês. Porque ela deixou de comer várias vezes para que você pudesse comer o pedaço dela. Ai. É desse jeito ou não? Vamos valorizar mais as nossas mães. Vou definir mãe com mais uma palavra. Deita aqui, César. Deita aqui. O filho está doente, sofrendo por causa de uma enfermidade. O que a mãe diz? Isso é normal. Eu já ouvi isso da minha mãe. Está enfermo, está doendo, está se agravando. A mãe vendo, está sofrendo. Olha o que a mãe diz. Deus, tira a dor dele e põe em mim. É assim ou não? A mãe não suporta ver o filho sofrendo por causa de uma doença. E se for por ela,
ela toma o lugar do filho. Sim ou não? Filhos, valorizem a mãe de vocês. Pode levantar. Vou definir mãe por último aqui. Não vou usar ninguém aqui agora porque Deus o livre. Deus o livre. O filho faleceu. O filho faleceu. A mãe vai ter que velá-lo. E quando ela está velando à beira do caixão, o que ela diz? Deus, por que não fui eu no lugar dele? Ou então, Deus, por que o Senhor não me levou junto? Sim ou não? Eu já ouvi isso. Jesus, como Filho de Deus, está sendo crucificado aqui. Está sofrendo. Está sendo entregue à morte por amor à humanidade, cumprindo o plano de salvação. E nesse momento que Jesus está na cruz, ele olha para o alto, olha para onde? E como Filho de Deus, o Salvador, foi necessário que naquele momento ele experimentasse do abandono do Pai. Ele olha para o alto e diz: Deus meu, Pai, Pai, por que me desampar? Foi necessário que ele experimentasse o silêncio do Pai para a execução do plano da salvação da humanidade. Pois se Deus tira Jesus da cruz, a salvação era tirada de nós, sim ou não? Até disseram assim: se tu és realmente filho de Deus, desce da cruz, sai da cruz. Mas ele não poderia sair da cruz. E como filho de Maria, primeiro como filho de Deus, ele olhou para o alto. O Pai em silêncio, como se estivesse de costa. Ele olha para baixo. Como filho biológico de Maria, olhando para baixo, quem ele vê ao pé da cruz? Quem estava lá? Sua mãe. Mãe é aquela que nunca abandona o filho, até nas suas horas mais difíceis. E a gente conhece o texto, irmão. Cruz é o lugar onde poucas pessoas permanecem. Normalmente muitos apenas passam de longe, como aqui, balançavam a cabeça em ar de deboche, meneava a cabeça. Salvou muitos, não consegue salvar nem a si mesmo. Se és filho de Deus, desce daí, né? Só que cruz só permanecem em nossas dores junto à cruz por causa do crucificado aqueles que nos amam de verdade. E aqui estava a mãe. Irmãos, pelo menos duas pessoas a gente vai encontrar em nossos momentos de dor na cruz. Primeiro, a mãe. Segundo, na pessoa de João, o verdadeiro amigo. Sim ou não? Enquanto todos os discípulos haviam abandonado Jesus, exceto João, Maria, a mãe de Jesus, o acompanhou até o final. Seu amor pelo filho não a permitiu que ela o deixasse naquele momento de dor. Jesus está na cruz, mas junto à cruz está sua mãezinha. E os filhos que estão aqui, é só olhar para trás que vocês vão perceber quem sempre esteve com vocês em seus dias difíceis. Os amigos? Os de fora? A mãe.
Sim ou não? A mãe. Maria não podia salvar Jesus, Maria não podia resgatar, tirá-lo daquela situação, aliviar a sua dor. Todavia, ela permaneceu ali, perto, junto, próximo, demonstrando o seu amor pelo filho. Filhos, valorize a sua mãe. Quem é filho, chega até a sua mãe. Fique de pé. Os filhos vão até a mãe. Agora, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos encerrar fazendo uma oração. Filhos com suas respectivas mamães. Veja o que é ser mãe, irmãos. Mãe é aquela que sempre vai estar junto. A gente até pode não encontrar algumas pessoas por perto, ao lado, em nossos momentos difíceis. Mas duvido, dificilmente, não encontraremos a figura da mãe por perto. O filho está sendo injustiçado, a mãe está ali. O filho se decepcionou no relacionamento, não deu certo. Quem vai estar lá por perto para apoiar? A mãe. O filho está doente. Esses dias, Cadmiel ficou ruim da apêndice e foi para Rio Branco. Quem estava lá com ele? A mãe, né, Cadmiel? A mãe. O filho está errado. Muitos estão julgando. Mas quem vai estar lá para ajudar, para apoiar? A mãe. Os de fora estão dizendo, a mãe, ela tem um senso, ela tem um dispositivo de beleza nela, Luciano. A mãe possui um dispositivo de beleza nela. O filho pode ser desarrumadinho como for, mas para a mãe, ele é o quê? Ele é o quê? Lindo, é um dispositivo de beleza. Vamos valorizar enquanto a temos. Vamos amá-la enquanto a temos. Pastor Nogueira de vez em quando viaja para ver sua mãe, louvável. Luciano também, né? Pode estar corrido como for, mas se esforce para estar perto, para estar junto, porque eu tenho certeza que a maior felicidade de uma mãe é estar perto do seu filho. Ó, olha para cá, quando chega o aniversário de casamento, vem cá, pastor Nogueira. Pastor Nogueira chegou em casa, aniversário de casamento. Ele vai dizer para a missionária Iné, 29 agora, fez 28 anos de casado. Olha aí, que benção. No aniversário de casamento, é necessário que haja um presente. Sim ou não? Chegar apenas para a esposa e dizer assim, hoje nós estamos completando 29 anos, quero dizer que te amo, não é suficiente. É preciso que haja um presente. Porque mulher gosta dessas coisas, de presente, sim ou não? Mulher gosta de presente? Gosta. Então, chegar no dia do aniversário do casamento ser um presente é quase é quase um divórcio. Irmãos, agora
quando o filho quer reconhecer a mãe, em uma data especial como esta, a mãe não está nem aí pelo presente que ele traz nas mãos. Tá não. O presente é tê-lo perto. Sim ou não? A mãe nem olha para as mãos do filho, você tem alguma coisa, tu trouxe alguma coisa. Não, não, não. A minha alegria é tê-lo perto. Você é meu maior presente. Só quem é mãe, dê um abraço apertado nesse filho, nessa filha, e sussurre em seus ouvidos: sempre estarei perto de você. Assim como Maria, mãe de Jesus, alguns não estavam, outros que foram alvo do milagre não estavam, mas a mãe estava lá. No momento mais difícil, de dor, de decepção, de injustiça, a mãe estava lá. Então ame, valorize, abrace quando puder, diga quando puder, escute, ame a sua mãe verbalmente, ou seja, diga, fale o quanto ela é importante para você, filho. Ame a sua mãe fisicamente, ou seja, abrace, aperte enquanto você pode fazer, porque mãe gosta destas coisas. Aleluias. Deus abençoe as famílias desta igreja, os filhos, as mães, e aquelas que não têm a oportunidade de abraçar suas mães, de dizê-la: te amo. Os filhos supram esta ausência da mãe da sua mãe, fazendo isso por ela. Deus abençoe. Deus abençoe. Aleluia. Tome sua assento. Coisa linda, irmãos. Glória a Jesus. Vamos para o sorteio.